Deus. Pergunta a pessoa da sua casa, do seu lado, aí se na casa dele tem mesa. Quantas pessoas cabem? Fala, gente, quantas? Quantas pessoas cabem lá na sua mesa? Fala para mim assim com números aí. 6. Nossa, tem ali que tem bastante. Quanto que é? Amada, olha, qual o motivo de você não abrir sua casa? Amados, há um ano nós estamos sendo ministrados no discipulado através de irmãos muito preciosos da Invisionar. Eles que, numa parceria, nós trouxemos o Summit para cá, que é uma maravilha para a cidade. E após o Summit, nós tivemos uma reunião online com Josué Campanhã, através de uma primeira fala dele com Gustavo e a Gabi, e mostrando o valor do discipulado. E aí nós tivemos o primeiro encontro online que ele teve aqui no final de semana, mas aí durante a semana a gente conectou pelo Zoom e ficamos umas 2 horas conversando. Ele falando para nós o quanto a igreja brasileira precisa acordar. O quanto nós precisamos despertar para o ID de não sermos apenas uma igreja que está nas grandes reuniões. Essa grande reunião aqui, ela vai continuar acontecendo. É um plano maravilhoso do Senhor que a igreja tenha a celebração, tenha o culto, onde nós juntos vamos adorar a Jesus, sermos edificados. E eu gostaria de ler com vocês alguns versículos que mostram o quanto Jesus, a igreja primitiva, ela se interessava e vivia a grande congregação e vivia também nas casas. Vou ler alguns trechos e depois eu continuo. Atos 2, 42, 43 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles, um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. No versículo 46 diz assim: adoravam juntos no templo diariamente. Eles gostavam de encontrar no templo, eles iam 3 horas da tarde, eles iam nos horários dos portais para o templo, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eles encontravam no templo, eles encontravam nas casas, eles encontravam nos templos e encontravam nas casas. Era algo que o mover do Espírito Santo fez na igreja primitiva. Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Aqui, esse momento maravilhoso nosso é muito bom, vai continuar, mas é muito pouco para a obra de transformação que nós devemos viver. Por isso que nós precisamos nos entregar a uma vida de discipulado, vida na vida,
através da comunhão entre os irmãos. Os hipócritas, os fariseus, os religiosos não foram discipulados por Jesus porque eles eram soberbos. Tinham um orgulho espiritual, eles sabiam mais. Ser discipulado? Sei muito. Eu cresci na igreja e em nenhum momento essa palavra discipulado foi ensinada, foi vivida no dia a dia, no 1 a 1 com as pessoas, ou nos mini grupos. E por muito tempo aqui em Franca, as pessoas tinham até rejeição de falar célula, por causa do movimento G12, que na verdade é uma grande bênção, porém houve algumas distorções. Inclusive até o pastor que trouxe o G12 para o Brasil, ele com o tempo passou e ele pediu perdão pelos exageros que aconteceram dentro do G12, de forçar as pessoas. Foi indo, as pessoas ficavam cansadas, porque elas eram obrigadas a ter 12 e multiplicar. E a questão da multiplicação não é pelos números, mas nós precisamos compreender que números são pessoas. E que todo casal que vai formar uma família deseja ter filho. Se ele não tem filho, esse casal não tem filho, ele, de alguma forma, ele espera que isso aconteça, porque é o fruto da união. Na vida espiritual é a mesma coisa. Como nos apresentaremos de mãos vazias diante do Senhor? Quantos anos talvez você tem de igreja? E quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você cuidou? Quando Jesus restaura Pedro, porque ele tinha negado Jesus por 3 vezes, Jesus pede um retorno para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro, sabiamente, agora já mais quieto, mais quebrantado, ele diz: Senhor, tu sabes. Aí Jesus diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Vai e discipula o que eu fiz com você, a atenção que eu dei para você, o cuidado que eu tive com você. Vai agora e cuida de outro. Vai agora e discipula outro. Glória a Deus, porque os discípulos, eles obedeceram ao ide, fazei discípulos. É por isso que o evangelho chegou aos gentios. É por isso que o evangelho chegou às nações. Porque aquela igreja primitiva obedeceu ao ide. E aqui, em Atos 5, coloca para mim novamente o versículo 42, o último que eu pedi. Todos os dias no templo, de casa em casa. Como, gente? De casa em casa. Continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é quem? Cristo. Vocês sabiam que Jesus era um nome comum? Jesus era um nome usado, assim como a gente tem na nossa época os nomes que se repetem. Jesus era um nome também comum entre as famílias judias. Mas, olha o que está dizendo o versículo, eu vou ler de novo com vocês. E todos os dias, no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo.
muitas religiões falam de Jesus. Muita gente fala em Jesus. Mas, quando os apóstolos, os discípulos próximos de Jesus chegam para ele e falam: olha, estão perguntando, mestre, estão perguntando quem tu és. Uns falam que você é profeta, uns falam que você é Elias, você é Moisés, quem você é? Jesus fala assim: eu quero saber quem vocês acham que eu sou. Quem eu sou para vocês? Pedro, então, ele tem uma revelação. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquela hora, Jesus diz: filho, não, Pedro, não foi tu que disses pela carne, mas foi o meu Pai que te revelou. E sobre essa declaração e sobre essa revelação, eu levantarei a minha igreja. Eles estavam de casa em casa e no templo, dizendo e anunciando que Jesus era o Cristo, o libertador. Nós sabemos que há muitos cultos sem mencionar o nome de Jesus. Há uma igreja adoecida pensando apenas no próprio umbigo. Há uma igreja adoecida preparando e formulando campanhas para que as pessoas prosperem. Nada contra a prosperidade, porque é impossível você viver no reino de Deus e ser pobre de marré-marré. Mas a falta do anúncio de Cristo, a falta do culto centralizado em Cristo Jesus está faltando nos nossos dias. Inclusive a dificuldade da obediência de ser discípulo. Colossenses 3,16 diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo. A mensagem a respeito de quem? De Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. E eu quero também mencionar o Salmo 133, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. O Senhor envia a sua unção onde há comunhão, onde marido e mulher oram juntos, onde a família oram juntos, a casa que se abre para um GC, um discipulado, é muito abençoada e muito próspera, porque ali é invocado o nome do Senhor. A arca de Deus está ali. Nós vamos marcar essa cidade em milhares e milhares de pontos. Nós vamos marcar essa cidade em milhares e milhares de pontos. Nos bairros, nas ruas, onde estiver uma casa que invoca o nome do Senhor e é ensinado que Jesus é o Cristo, ali uma luz vai brilhar. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor e a presença dEle. Ele nos chama à obediência. A riqueza de Cristo. Ensinem, vão e ensinem. E a primeira coisa foi os nossos líderes, os nossos voluntários, as pessoas mais próximas, serem humildes e aceitar o discipulado.
a gente venceu a primeira etapa. Foi difícil, não foi fácil. Porque confrontar, a gente recebe confronto. As pessoas têm dificuldades para fazer vínculos e conexões, mas o ser humano nasceu para pertencer. Todos nós temos necessidade de pertencer a uma família. E a célula é a partícula menor do corpo humano, mas o corpo é formado por células. Esse discipulado é a mini célula, é um mini grupo. Nós queremos que todos vocês sejam abraçados, cuidados. Nós queremos que as pessoas parem apenas de frequentar aqui e daqui a pouco ela some. Mas por que ela some? Porque quem não é visto não é notado. Nós vamos perceber você dentro de um grupo pequeno e vamos poder cuidar de você. Vamos poder te abraçar, vamos poder te ajudar. E vamos uns levando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, ensinando que Jesus é o Cristo. E nós estamos cumprindo o chamado do Senhor. Você já pensou aqui, se cada um cuidar de alguém, nós já somos o dobro. E quando você chegar diante do Senhor, você não vai se apresentar de mãos vazias, porque você vai chegar diante dele e apresentar os frutos que você deu na terra. Ajuntai riquezas no céu. Qual é a riqueza? Vidas, almas. Vira para o seu irmão e fala assim: ajuntai riqueza no céu. E a riqueza do Senhor são vidas. Deus entregou o seu Filho e morreu por causa de cada um de nós. Nós somos a riqueza do Pai. Fala assim: eu sou a riqueza do Pai. E Jesus veio para nos arrebanhar. E em nome de Jesus, eu quero desfazer uma palavra que diz: que Franca não aceita. É difícil. Não é difícil. As pessoas têm tempo para todas as coisas. Você vai ter tempo, pelo menos uma vez na semana, para sentar à mesa e ser ensinado e ser discipulado. E o Senhor vai ser com você. Para terminar o nosso papo com Josué Campanhã, ele contou alguns testemunhos. 2 me chamaram muita atenção. E ele contou de um juiz muito bem posicionado e chegou na igreja, se converteu. E ele pensou: com quem que eu vou colocar esse juiz para ser discipulado? E como a igreja estava num ciclo de discipulados, então tem mini-grupos, tem o discipulado 1 a 1. Tinha um irmão muito simples, mas um grande discipulador, morando numa periferia, tinha uma casa muito simples, o sofá com uma manta cobrindo talvez um buraco. E ele chamou o juiz, chamou esse senhor e apresentou os dois e falou para o juiz: está aqui o seu discipulador. Um senhor muito simples. Muito simples. Se tivesse o 2º grau é muito. E iniciaram esse discipulado. O ano passou. E um dia o juiz liga para o Josué e fala com ele assim: Josué, preciso marcar um almoço com você. Marcamos, fomos para o almoço. Ele e a esposa, eu com a minha esposa. E chegando lá, o Josué disse que estava curioso para saber o que o juiz queria falar com ele. E aí o juiz falou assim: eu marquei esse almoço depois de 1 ano para te agradecer
pela bênção que foi você me apresentar um discipulador. A minha vida, a minha família, hoje eu sou outro juiz, porque aquele discipulador implantou o caráter de Jesus em mim. Um outro testemunho. Um político, ele também converteu, e ele passou pelo processo do discipulado, onde o caráter é tratado, onde o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma presente, única, e ele se tornou prefeito da cidade local dele, uma grande cidade do Brasil. E ele foi tão bem sucedido que no mandato dele a corrupção foi extinta. Ele construiu obras que nenhum outro antecessor conseguiu. Foram 1000 obras, mas obras potentes, fortes, deixando a prefeitura com saldo, com tudo de bom. E foi candidato a governador, entrou com ok. E um dia ele estava numa coletiva de entrevista e um dos repórteres perguntou para ele qual era a formação acadêmica dele para ele ser um político tão honrado e cuidando da sociedade. E ele falou assim: eu não quero falar de nenhuma formação acadêmica que eu tenho, mas eu quero falar que eu fui discipulado. E eu tenho o caráter de Jesus através do meu discipulado e da minha igreja. Oh, amados. Oh, amados. Abre o seu coração. Você tem tempo para tudo. Deixa a gente cuidar de você. Deixa a gente te ajudar. O ferro com o ferro se afia. Deus vai colocar uma pessoa preciosa na sua vida para que você seja discipulado. Hoje nós estamos lançando para toda a igreja. Nós temos muitos testemunhos dentro dessa casa já, de pessoas que já foram discipuladas. Mas essa cultura vai mexer muito com a gente ainda. Nós estamos no processo de quebrantamento, de amassamento, nós somos barro. Precisamos muito de mudança. Precisamos de transformação. Nós não queremos apenas que você venha aqui e melhore. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus quer que você seja transformado. E o amor do Senhor nos alcançou. A maior prova de amor é o discipulado. Pedro, você me ama? Vai lá e ama o seu irmão. Vai lá e ama o outro. Ah, eu amo muito a Deus. Mas você ama o outro? Você ama o próximo? Nossa, eu não tenho tempo. Então, um dia você vai prestar conta do seu tempo para Deus. Que o nosso coração seja ministrado pelo Senhor.